Ni hao, pessoal, tudo bom? Então, eu vou falar aqui para vocês sobre os 5 animais de Shaolin principais, tá? Porque não são os únicos, mas eles são predominantes, principalmente na cultura dos estilos do Sul, né? E dentre eles o nosso, né? Garça branca. Tá, então eu vou dar um pouco do contexto histórico aqui e falar um pouco dos animais, né? Dos 5 e das características de cada um. E uma correlação que eu desenvolvi, tá? Porque, para quem não sabe, eu sou pós-graduando, né, em medicina tradicional chinesa. Estou próximo de concluir, né, meu curso. E daí um paralelo que eu fiz com a medicina chinesa, né, com os elementos. E que é uma paralelo que eu fiz, né? Tipo, não tem correspondentes. Existem algumas teorias dentro da internet, você encontra algumas pessoas que dizem de formas diferentes, enfim, né? Mas não existe um consenso, né, sobre isso, porque tem pouco material em relação a isso, né? Mas enfim, essa é uma teoria que eu desenvolvi a partir da minha observação e experiência, né, dentro do Kung Fu e da medicina chinesa. Vejam, aqui eu não vou, né, me aprofundar em cada animal, porque se eu me aprofundar em cada um eu vou ficar horas falando aqui, né, para vocês. Então a ideia aqui é pincelar cada um para a gente ver um contexto dos 5, ok? Então vamos começar só com o contexto histórico, pessoal. Então, como eu falei, né, principalmente nos estilos do Sul, né, existe essa questão dos 5 animais, né, serem esses 5 aí, né, garça, serpente, tigre, leopardo e dragão. Existem alguns mitos envolvendo isso, né? Tipo, que existiam mestres de cada estilo que trocaram conhecimentos, né? Também existe uma história de que um monge criou esses estilos, né? E a combinação desses estilos criou uma forma de Kung Fu que mesclava, né, os 5. Inclusive o nome desse monge cadê? Deixa eu achar aqui, só um minutinho, pessoal. O nome do monge é Jue Yuan, não sei a pronúncia correta, né? Mas ele também o Li Sou, tá? E o Bai Yufan. Yufan, a pronúncia mais correta. Enfim, são algumas das referências legendárias lá, ali do século XIII em Shaolin, tá? Existe também uma relação do Templo de Shaolin do Norte, né, de Henan, com o Templo de Shaolin do Sul ali de Guangdong, né, Cantão. Mas enfim, não vou me aprofundar nisso também porque é bastante informação. Mas vindo aqui direto para o ponto central, né, desse vídeo, o que são esses animais, né? Por que eles existem dentro do Kung Fu, né? E qual que é a correlação entre eles? Então vejam, o Kung Fu, lembrando, né, ele surgiu, né, também a partir da observação da natureza. Então os chineses eram muito contemplativos, observavam, né, como é que os animais se manifestavam, como é que os animais se defendiam, e muita meditação e muita observação e imitação, né. E dentro desse fluxo histórico, né, que não tem como mensurar, mas foram sendo criados, né, tipo os estilos dos animais. Então eles foram sendo incorporados, movimentos imitando, né, imitando a garça, imitando a serpente, foram sendo incorporados, né, a realidade marcial e começaram a ser utilizados em combate, né, e em treinamento, principalmente das linhagens de Shaolin, né. E aí, enfim, não se sabe ao certo, mas criou-se, né, essa sistemática dos 5. O número 5 é muito simbólico, né, para os chineses, porque também são 5 elementos, né, ou movimentos dentro da medicina tradicional chinesa. É esse paralelo que eu também quero fazer com vocês. Então, a medicina chinesa, que é extremamente antiga, né, extremamente forte na China, né, ancestral, ela tem, né, os elementos, né, que são madeira, fogo, terra, metal e água, né, e dá para fazer uma correlação com os 4 elementos ocidentais gregos, né, que na verdade os 5, né, terra, água, fogo, ar e o éter, né, isso que eu vou fazer com vocês também aqui nesse vídeo. Mas enfim, isso provavelmente, essa influência da medicina tradicional chinesa e dessa coisa antiguíssima dos 5 movimentos, né, ela influenciou com certeza também essa padronização dos 5 animais, né, e isso que eu vou falar também da correlação aqui deles. E, enfim, né, aí vamos começar pela garça, pessoal. A garça, então, que é o nosso estilo oficialmente. Por que é nosso estilo, né? Porque a gente herda, né, uma linhagem
de mestres que enfatizavam o uso da garça, né, como no Kung Fu. Só que aí que tá, nosso estilo também tem técnicas do leopardo, do tigre, do dragão e da serpente. Quem já é mais avançado já sabe. E aí que tá, qual que é o papel da garça no nosso estilo? O papel da garça no nosso estilo, pessoal, ele é o de regulador. E por isso que ele tá em cima aqui nessa imagem que eu fiz. A garça, vocês vão concordar, dentre esses animais todos, é o animal mais pacífico, né? Mais suave, mais ponderado, eu diria, né? Então é um animal com menos instinto selvagem, né? Ele é mais calculista, ele é mais ponderado. E isso é muito importante, né? Você ter esse referencial, porque dentro da nossa conduta marcial é como se a garça fosse nossa racionalidade, nossa moralidade. Então é aquilo que nos sustenta como artistas marciais, né? Nossa conduta ética. Então sermos como garças, tá? Então quando a gente pratica o estilo garça branca, não é que a gente só faz a garça, ela é o animal central, ela é o pilar. Ela é o pilar de referência, tá? Não digo nem animal central, porque animal central aqui nesse diagrama seria o dragão, né? Eu já vou explicar por quê. Mas a garça, ela tá em cima, né? Porque é como se fosse o cérebro, né? Pensem na estrutura humana, né? O cérebro, né, e todo o conteúdo moral e ético que permeia a nossa racionalidade, ele equilibra, ele harmoniza nossos instintos selvagens, né, e nossos sentimentos. Então a garça faria esse papel, né, dentro do nosso contexto marcial, o de regulador dos nossos animais. É como se nós tivéssemos esses 5 animais dentro de nós, né, e a garça como esse aspecto mais nosso ético-moral que regula esses animais, esses nossos instintos que habitam dentro de nós. E aí a gente atinge a harmonia, o ideal de harmonia, que é esse ideal de todos os animais, todas as nossas partes, né, estarem cumprindo seus papéis sem excessos, né? Então, cada um fazendo sua parte, né? Então você tem o momento certo de ativar sua fúria, o momento certo de ativar seu foco, o momento certo de ativar seu ímpeto e também o momento certo de relaxar, descansar e pacificar. Cada coisa tem seu momento, cada animal tem seu momento, né? E isso também em combate também se aplica, né? Você vai ter momentos em que você vai poder usar mais a garça, mais o tigre, mais o leopardo, também depende da tua personalidade, né? Você dentro do estilo vai conseguir desenvolver todos os animais, né? Isso até chegar na faixa preta, você vai trabalhar todos. Mas enfim, a garça então tem esse aspecto, né, de pacificador, de harmonizador, de gerenciador, né, das energias, né, com consciência. Enfim, daí a gente vai para a serpente, né? A serpente é um animal que ele é visto de forma dual, né, pelo ocidental principalmente, né? Dentro da cultura religiosa, né, é um animal traiçoeiro, é um animal que engana, que manipula, né? Mas a gente tem que desmistificar um pouco essas coisas pra gente entender no contexto oriental, né? Visão, perspectiva do Oriente, né? Chinesa. E dentro dessa perspectiva, a serpente ela é um animal que tem atributos, né? Como foco, né? E a precisão do bote. Então ela é um animal muito... Aí que tá, ele é ardiloso, ele é traiçoeiro, por quê? Porque ele dá o bote com precisão e com... Ele é certeiro, né? Quando ele quer dar o bote. É um animal ardil, né? E o ardil, né, não visto de forma negativa, né? Mas ele é às vezes necessário, né? A estratégia ardilosa, a estratégia, né, de persuasão ou às vezes é necessária dentro de um combate, né? Você trabalhar com essa energia da serpente. Então, ela vai ter esses atributos do foco, né? Ela vai ter esse atributo da fluidez, tá? Ela vai ser um animal muito ágil e fluídico. Ele é pegajoso, é difícil você agarrar uma serpente, né? Ela se esquiva muito bem também, assim como a garça. E por isso que você vai ver que a garça e a serpente, elas têm algo em comum, né? Que são animais mais yin. Eles têm menos força bruta e eles compensam essa falta de força bruta com essa precisão nos movimentos e nos golpes que eles exercem, né? A garça com a bicada e a serpente com o bote, ou com o sufocamento, né? Quando ela agarra uma presa, né, e gira em volta dela. Então, quando você trabalha a serpente, você tem que ter em mente isso. Você ser focado, ser ágil
saber o momento de dar o bote, né? Então, ter essa assertividade, né, no que se faz. E você também, né, ser fluido no que você faz, né? Ter essa maleabilidade para você poder atingir teus objetivos. Beleza? Aí, depois da serpente, a gente vai ter ali embaixo o tigre. O tigre é um animal muito mais pesado, né, do que os anteriores. Ele é um animal forte, então ele vai usar dessa força bruta. Então, diferente da ardilosidade da serpente ou da esquiva da garça, né, o tigre vai ter esse aspecto de força e de fúria. Então ele vai usar a fúria a seu favor. Ele vai usar esse instinto selvagem para atacar o oponente. Então ele é antagônico à garça, no sentido de que a garça ela é defensiva, é leve e evasiva. O tigre ele vai para cima mesmo, ele não tem medo, né? Então ele vai rugir para paralisar a presa, ele vai atacar a presa com toda a força dele, com as garras e com o peso do corpo. Então ele vai usar esse peso, ele vai atacar, né? Então é igual no Cobra Kai, né? Strike first, strike hard. Esses dois atributos entrariam dentro do tigre, né? O tigre seria engraçado, mas seria o animal mais condizente com esses dois princípios do Cobra Kai lá, né? O No Mercy, né, que é sem compaixão, não entraria porque dentro do nosso contexto marcial, pessoal, a gente não tem dissociação entre os animais. Então, a compaixão, né, e a misericórdia, elas fazem parte do nosso estilo intrínseco por causa daquilo que eu falei da garça. E a serpente também está dentro disso, né, pessoal? Então, o ardil da serpente, a fúria do tigre, né? Enfim, dos outros animais, as virtudes, os instintos selvagens deles, são regulados pela garça. Por isso que nós nunca teremos, né, um princípio dentro da nossa arte marcial, tipo Cobra Kai, tipo de No Mercy, né? De não misericórdia, não compaixão. Então, isso é interessante e importante você nunca enxergar os animais de forma separada, né? E a harmonia, né, do nosso estilo, ela vem quando a gente consegue enxergar a integração dos animais. Beleza? Então, o tigre tem esse peso, né? Tem essa força, essa solidez. Então, ele é um animal mais conectado com a terra, né? A gravidade atua com mais força nele, porque ele é mais pesado. Então, ele vai se utilizar desse atributo. Só que daí ele acontece, ele é mais lento, né? Por ser mais pesado, ele tem menos agilidade, ele é mais lento nos movimentos dele. Tá? Então, cada um, percebam, pessoal, cada animal tem sua virtude e seu vício, né? E depois eu vou falar das setinhas, que são as conexões entre os animais também, tá? Aí, a gente vai ali pro leopardo. O leopardo, ele é um animal que ele é um tigre rápido, eu digo assim. Pensa num tigre que é mais leve e ágil. Basicamente isso, né? Então ele é um felino também, né? Só que o leopardo ele é mais rápido que o tigre. Então ele vai ter essa força do tigre, ele vai ter esse aspecto de felino, né? De instinto selvagem. Só que ele vai ter também essa dinâmica, né? Ele vai ser um animal mais rápido, mais dinâmico, mais ágil no que ele faz. Tá? Então você vai ter esse aspecto do leopardo. E ele vai ser ali, ó, entre a garça e o tigre, né? Você vai ter esse aspecto do leopardo, que ele vai ter um pouco mais da leveza da garça, da agilidade da garça, e um pouco da fúria e do peso do tigre. Então um pouco dos dois ali, meio termo, né? Então o leopardo ele se utiliza muito da rapidez dele, da velocidade, né? Então ele corre muito rápido. Então essa velocidade que ele atinge, ele consegue capturar as presas, né? Então essa velocidade você também dentro do Kung Fu vai trazer, né? Quando você trabalha com o leopardo, você traz a rapidez no movimento. É um movimento rápido, ágil, preciso e forte ao mesmo tempo, né? Então é muita intensidade. Quando você treina o leopardo, é como se fosse uma metralhadora, assim, sabe? É como se o tigre fosse uma bazuca e o leopardo fosse tipo uma metralhadora, entendeu? É uma analogia assim, meio ruim, mas facilita para entendimento. Beleza? E a garça é como se fosse uma arma de precisão. Um sniper, né? Que o sniper tá distante, né? Sempre ali se evadindo e tentando ser certeiro, né? É parecido com a serpente também. Mas enfim, né? É só pra gente criar essas analogias, brincadeiras, são só pra gente também entender um pouco melhor o atributo dos animais, né? E ali, por último, chegando no centro, ali a gente vai ter o dragão, pessoal. Por que o dragão tá no centro? Né? Eis a questão.
É porque, pessoal, o dragão, ele é um animal que, na mitologia, né, primeiro que o dragão, oficialmente, né, cientificamente, ele não existe. Então, não tem um... Se eu falei que os chineses observavam a natureza, né, pra criar o Kung Fu, como é que o dragão tá ali, né? Tipo, eles viam dragões voando? Não, né? Sendo mais realista, assim, não. Mas como é que o dragão tá ali? É que o que acontece, pessoal? O dragão é um animal mitológico. E dentro da mitologia chinesa, é como se, pessoal, o dragão ele fosse um animal, tipo, que tivesse todos os animais dentro dele. Imagine, tipo, um animal, assim, que, tipo, tem garras de tigre e de águia e ela serpenteia como uma serpente, né? Tem esse movimento serpentear e ele é rápido como o leopardo e ele voa como a garça. Vocês entendem, pessoal, que ele tem atributos de todos os animais dentro dele? Tá? Então, repetindo, voo como a garça, fluidez como a serpente, né? Serpentear, força como o tigre e agilidade como o leopardo. Então, pessoal, é como se fosse um zoológico dentro do animal. E dentro dessa mitologia, né, o dragão, daí ele vai ter todos os atributos. Né? Então, quando você pratica o dragão no Kung Fu, você vai ter essa junção, né, de virtudes dentro dele. Só que aí que tá, por que então nosso estilo não é dragão, ele é a garça? Que eu falei que a garça é nosso regulador ético-moral, né? Por que não é o dragão, né? Tipo, que já que ele tem todos dentro dele, já que tem um lado garça dentro do dragão. É porque justamente o dragão ele é muito mais embebecido, né, dessa energia de instinto, né, porque ele tem toda essa selvageria dos animais, como o leopardo, tigre, serpente, né, dentro dele. Então o dragão, né, vocês podem ver, vão ver imagens de dragões, né, chineses, né, não tô falando do dragão ocidental, tô falando do dragão chinês. Vocês vão ver imagens deles, eles são tipo dragões com cara de brabo, assim, aquela coisa tipo... aquela coisa selvagem, né? Então, essa força selvagem dos animais, ela tá muito impregnada nele. Então ele não é um bom regulador moral e ético dentro desse contexto. Por isso que daí em cima, né, tá ali a garça, voltando lá pro início, a garça como esse regulador e condutor ético moral, né, racional, né, ponderado. Ok, pessoal? Então a garça, ela harmoniza inclusive o dragão, tá? Então, dentro de nós, pessoal, a gente tem nosso lado serpente, nosso lado tigre, nosso lado leopardo, nosso lado dragão e nosso lado garça, tá? Então, o nosso lado garça é o nosso regulador moral. Eu falo várias vezes isso para fixar isso para vocês, pessoal, porque isso é muito importante. Por isso que a gente fala as virtudes no início de aula. Nós, praticantes Kung Fu, devemos ter humildade, lealdade, tal, né? Porque é importante quando você treina e quando você desperta os animais dentro de você, quando você toma consciência dos animais que habitam em você, né? Simbolicamente falando, né, as emoções que estão em você. Então todos sentem raiva, todos sentem fúria, todos sentem medo, todos sentem euforia. Então quando a gente toma consciência dessas emoções, o que regula essas emoções, né? É nosso discernimento, nossa consciência, nosso princípio, nossas bagagens éticas e morais, nossa quantidade de conceitos e elevados, né? Então nosso conteúdo espiritual, né? Quando a gente lê textos sagrados, quando a gente acessa conteúdos de sabedoria para nos tornar melhores, né? Então a gente consegue, né, trazer esses elementos, né, teóricos para nossa prática e para nos tornar mais evoluídos, né? Mas é importante ressaltar, né, que se a gente fosse só garça, pessoal, a gente não ia ter essa pulsão, essa vitalidade dos animais, né? A gente ia ser, entre aspas, frágeis, né? A gente não ia ter esse instinto mais forte e selvagem. Então por isso que é importante ter os 5 em harmonia. E é esse o pressuposto e o objetivo no nosso estilo. Ok? Agora eu vou fazer uma volta no giro, vou girar de novo, só que agora eu vou falar rapidamente a correlação disso com a medicina chinesa, tá? E vou falar uma virtude correspondente a cada animal. Tipo uma palavra-chave, né? A garça, eu posso dizer, né, que a paz e a harmonia são virtudes dela, né? É um animal pacífico e harmônico, ok? E a correlação dela com a medicina chinesa é com o elemento metal, tá? A cor do elemento metal é branca, tá? E o elemento metal ele tem relação com nossos pulmões, né, e com o nosso intestino grosso, beleza?
Só fazer um paralelo aí, tá? E aí o que acontece? Dentro da medicina chinesa a gente tem ciclos de geração e controle. É como se uma energia ajudasse a fortalecer a outra e ao mesmo tempo uma energia fosse importante para controlar outra. Então as setinhas azuis ali, pessoal, são as setas de geração. Então uma energia que fortalece outra, ok? Então, por exemplo, a garça ali, o elemento metal, fortalecem e auxiliam na energia da serpente e do elemento que é correspondente à serpente ali, que é a água, tá? A virtude da serpente ali, no caso, é o foco, tá? Então, o foco e a precisão, tá? Então, esse olhar da serpente focado no seu objetivo, no seu propósito, ok? Então, esse foco da serpente e a água, né? Por que a água tem relação com isso? Porque a água, ela corre em direção ao oceano, né? A gravidade vai puxando ela e ela vai tendendo a ir em direção aos oceanos. Os rios que correm, né? Vão em direção a um único objetivo. Então esse foco, né, de certa forma, da água, né, e essa humildade também da água de correr, né, de rastejar, né. Enfim, então pessoal, o metal gera água, né, a cor da água é preto dentro da medicina chinesa, ok? Que é um aspecto de yin, né. Lembrando que o preto e o branco não tem questão de bem e mal, pessoal. Tira essa questão de bem e mal, porque yin e yang não é bem e mal. Eu tenho um vídeo sobre isso, tá? Se quiserem assistir, me falem que eu mando o link. Então, pessoal, a gente tem que desmistificar essa visão ocidental maniqueísta de bem e mal, tá? Então, são atributos, ok? O branco e o preto são importantes ambos em cada papel. E não é bem e mal. A serpente não é má nem boa dentro desse contexto, tá? Diferente da questão religiosa ocidental. Enfim, então aí o que acontece? A serpente, ela vai gerar, né? Ela vai estimular o tigre. Só voltando ali. Por que a garça estimula a serpente, né? Porque a garça, a leveza da garça, né? A agilidade da garça, ela é um atributo que fortalece, né? A serpente, né? Então esses atributos fazem parte da serpente, né? Já a serpente tem um ardil, né? Tem aquela coisa da fúria embrionária, e por isso que ela vai estimular o tigre. Ela vai fortalecer o tigre, né? Esse aspecto da serpente. O tigre é o elemento madeira dentro da medicina chinesa, tá? Dá pra fazer um paralelo com os elementos ocidentais, tipo a madeira sendo a terra, tá? E o branco lá da garça, né? Tipo o metal sendo o ar, ok? Por isso que o tigre tá embaixo, a garça tá em cima, beleza? Então, o tigre, ele é um animal que ele tem essa fúria, né? Ele recebe essa energia. Então, a serpente alimenta o tigre, né? No caso, então, esse ardil, essa forma, né, objetiva de atingir, né, o oponente, né, o tigre, ele se beneficia disso, ok? Então, quando um tigre tem esse aspecto de objetivo, quando ele consegue ser objetivo, ele consegue ser muito bom, né? Ele consegue ser muito excelente na caça, por exemplo. Assim como a serpente, quando ela é rápida, ágil e leve como a garça, ela consegue ter êxito nos seus objetivos, né? Aí acontece, o tigre, ele alimenta o leopardo, porque a força e o peso do tigre, eles são atributos que, se o leopardo desenvolver, ele vai conseguir ter um melhor rendimento, né, na sua caça. Sem o peso, né, aí que tá. Sem o peso do tigre, mas com essa força, né, no bote, no atingir, ok? Então o leopardo tem esse aspecto, o leopardo vai corresponder... desculpa, antes, voltando lá. O tigre, ele tem como virtude a força, tá? Então a força do tigre, ok? Aí o leopardo, ele vai ter como virtude a agilidade. Ele é um animal ágil. É diferente de você entender agilidade como leveza, tá, pessoal? O leopardo é mais pesado que a garça, por exemplo, que a serpente. Mas ele é ágil, porque ele consegue direcionar a força dele, que ele é um animal com força, ele consegue direcionar com rapidez, ok? A garça e a serpente têm menos força, entre aspas, né? Nesse sentido. E aí o elemento correspondente ao leopardo é o fogo. Tá, elemento fogo, tá? Então o fogo tem esse aspecto, né, de elevação e rapidez, né? Ele queima rápido, né? A energia dele queima rápido, ok? E daí, né, para fechar, ali voltando ao centro, nós temos o dragão. A virtude dele, né, seria a versatilidade, justamente porque ele tem aspectos de todos os animais dentro dele. Então ele consegue se moldar, né? Ele consegue ser tigre, ser leopardo, ser serpente, ser garça, de acordo com a necessidade, né? Então ele tem os atributos dentro de si. E
E por ser versátil, né, ele consegue ser dinâmico, né, de certa forma. E aí que tá um negócio interessante, pessoal. A correlação que eu fiz aqui foi com o elemento não confundam, vamos lá, por partes. Na medicina chinesa, o elemento terra. Só que eu acabei de falar que o tigre é terra. E aqui que tá, como assim? É que o que acontece, pessoal? Dentro da perspectiva chinesa, o elemento terra, ele é diferente do nosso elemento terra, tipo, que a nossa visão da terra, né, como a terrinha, né, tipo marronzinha. A terra, dentro da perspectiva chinesa, ela é tipo o palco onde as coisas se manifestam. Pensa dessa forma. Então, tipo, o palco onde os elementos se manifestam. Então, o fogo, o ar, a terra e a água, eles têm um palco ou um espaço onde eles podem exercer a si mesmos. Assim como o dragão, né, ele é um palco onde a garça, o leopardo, a serpente e o tigre se manifestam dentro dele. Então, dentro dessa relação, eu faço a analogia da terra na medicina chinesa com o elemento éter na ciência ocidental, na filosofia ocidental. Tá? Aí entraria, né, o dragão com a cor amarela, né? E não com a cor verde, no caso ali, que é do tigre. Lembrando, o tigre é do elemento madeira, que é o cor verde. E a correlação que eu faço é que a madeira, na medicina chinesa, corresponde à terra da filosofia ocidental. Quando eu falo filosofia ocidental, eu falo da filosofia grega, né? Que tem os filósofos gregos trazem aquele conceito dos 4 elementos, terra, água, fogo, ar, e o éter como o 5º elemento. Então eu tô fazendo esse paralelo, tá, pessoal? Não é fácil fazer esse paralelo, dá um nó no cérebro. Mas eu acho que vocês vão entender que existe uma lógica aí, tá? E nada dessas correlações que eu fiz por acaso, pessoal. Foi tudo estudando, né? Estudando a medicina chinesa, estudando os movimentos e estudando principalmente como que os animais se comportam em combate, que isso já tem bastante experiência, né? Então, eu como faixa preta, né, dentro do Kung Fu, eu já tenho bastante experiência em manejar cada animal. E eu percebi esses atributos e essas correlações com a medicina chinesa e com os elementos, ok? Então, beleza, o dragão é versátil e o dragão, o leopardo ele beneficia o dragão, tá? Porque o leopardo, essa energia do fogo do leopardo, essa agilidade, né? Um dragão é um animal enorme, né? Imagine o tamanho de um dragão. Então, se ele tem uma agilidade, né? Como o leopardo consegue ter uma velocidade, ele consegue se beneficiar, né? E aí o dragão, ele gera benefício pra garça. Por quê? Porque o dragão, ele dá aquela energia visceral pra garça. Né? Como eu falei, né? Se você só ficar na garça, você vai ser uma pessoa muito ponderada, intelectual, né? Racional, só que você vai sempre estar se defendendo. No Cobra Kai é interessante, né? Esse paralelo, porque é como se fosse o Miyagi-Do do Cobra Kai. Só que com aquela energia de passividade, né? Tipo, estão fazendo mal, estão oprimindo, tá tendo muita injustiça ao redor. Só que se fosse só garça, tipo, ele entra na inércia e não ia, tipo, reagir, não ia ter uma atitude enérgica, né? Então é muito legal assistir a série Cobra Kai, porque vocês vão ver esses animais dentro do contexto da série, tá? E o dragão, né, ele gera pra garça, ele oferece pra garça um pouco mais essa energia de ímpeto, de não, vamos agir, vamos fazer, vamos realizar, vamos concretizar, né? Vamos manter a justiça, vamos fazer movimentos, né? Vamos sair da inércia. Porque a garça, ela demora pra se mover. Quem já viu uma garça caçando, pescando, né, andando, ela é lenta. A garça tá tranquila, parece o tempo todo. Se depender só dela, ela fica parada, entendeu? Então esse instinto selvagem, né, do dragão ali, dos animais que compõem o dragão, né, ele vai se beneficiar a garça, vai dar um pouco mais de energia, de movimento pra garça, né, de ímpeto. Ok? Espero que tenha ficado claro as gerações. Agora, para fechar, pessoal, os ciclos de controle, que é muito importante, que dá para trazer também dentro da perspectiva dos combates, tá, pessoal? Então, assim, as setas vermelhas, pessoal, são esses movimentos de controle. Então, por exemplo, a garça controla o tigre. O que significa isso? Tá? Então, ó, quem tá no início da seta controla quem tá no final da seta. Então a garça controla o tigre, por quê? Vamos concordar, né, que
a intelectualidade, a racionalidade, os princípios éticos, morais e conduta, eles controlam, de certa forma, a fúria. Então você tá furioso, você quer espancar todo mundo na tua frente, mas daí você lembra, não, eu preciso seguir o caminho reto, o caminho correto, eu preciso ser uma pessoa ética, nobre, respiro fundo. Aí passou a fúria. Então a garça faz isso, pessoal, entende? A garça, ela consegue domesticar a fúria, né? A pacificação da garça, a ponderação da garça pacifica esse instinto selvagem e furioso do tigre. Ok? Aí nós vamos ter o tigre como controlador do dragão. Ó. Aí que tá, mas por que, né? Como é que o tigre controla o dragão? O dragão é aquele animal que ele é versátil, ele é dinâmico, ele é quase um camaleão, né? Só que o tigre, ele tem um atributo muito importante, que é o peso e a força dele. Então é como se o dragão, sem a força do tigre, tipo, ele fosse um animal que ficasse muito leve, tipo, sem identidade mesmo. Imagina que você é tudo. Sabe aquele princípio que você sendo tudo, você acaba não sendo nada? Então, o que acontece? O tigre controla o dragão porque ele traz essa força, ele traz esse peso pro dragão, né? Então é como se o tigre mordesse a cauda do dragão e puxasse ele pra terra. Pensa um tigre pesadão assim, mordendo a cauda do dragão e puxando ele pra baixo. Então o tigre, entre aspas, vai ter vantagem em combate contra o dragão. E pessoal, e a garça, então, ó, partindo dessas analogias, né? A garça, ela vai ter vantagem contra o tigre dentro do combate. Porque o tigre vai vir com força bruta, a garça vai ficar se esquivando e vai tentando atingir pontos precisos. Ok? O tigre vai ter vantagem contra o dragão. O dragão vai tentar ser híbrido, mesclando-se, alternando-se e sendo versátil. Mas o tigre vai entrar com a força bruta dele e vai conseguir morder a cauda do dragão e vai conseguir agarrar ele e prender o dragão. É como se o tigre conseguisse aprisionar o dragão, ok? O dragão controla a serpente, tá? Por quê? O dragão, sendo versátil, ele não cai nessa persuasão, nesse ardil da serpente tão facilmente, né? E o dragão também ele é como a serpente, então ele entende a serpente, então ele consegue... se você sabe, né, como alguém age, né, de certa forma você vai conseguir ter uma prevenção. Então a serpente, ela se usa muito dessa persuasão, desse ardil de tentar dar o bote na hora certa e pegar de surpresa, né? Pegar desprevenido. Só que o dragão não vai estar desprevenido. Então, no combate, né, a serpente vai tentar dar o bote, o dragão já vai, tipo, conseguir ler isso. Porque o dragão tem essa serpentear dentro dela, né, dentro do dragão, e tem esse dinamismo. Então a serpente vai tentar, por exemplo, dar o bote no aspecto tigre do dragão. Digamos que o dragão está se comportando como um tigre. A serpente vai dar um bote nesse aspecto tigre do dragão, só que o dragão, de repente, na hora que a serpente dá o bote, o dragão já é uma garça. Entende? É muito simbólico tudo isso que eu tô falando e tal. Espero que vocês entendam, né? Eu não acho que eu tô pirando. Dentro do contexto marcial de combate, vocês vão entender melhor tudo isso que eu tô falando, ok? Então o dragão, ele vai ter uma vantagem sobre a serpente. A serpente, ela vai ter uma vantagem sobre o leopardo. Porque o leopardo, ele é rápido, né? Só que ele não consegue ser tão rápido quanto a serpente. Então a agilidade do leopardo, ela vai, tipo, parar na precisão da serpente no bote. Então o leopardo, ele vai tentar usar a força bruta dele com agilidade. Só que a serpente, ela é mais rápida e ela, tipo... você vai tentar usar força e vai tentar agarrar, capturar uma serpente, você não vai conseguir. Não é verdade? Então o leopardo vai estar em grande desvantagem contra a serpente por causa disso. Ele vai, tipo, tentar atacar com rapidez a serpente, a serpente só vai esperar o momento certo e vai dar o bote. E mesmo com toda a agilidade que o leopardo tem, ele ainda é um animal pesado, mais pesado que a serpente, então ele vai estar em desvantagem. Beleza? E aí, chegando o leopardo vai ter vantagem contra a garça. Então ele vai controlar a garça. Por quê? Porque a garça, né, é um animal leve e ágil, certo? Mas não é ardiloso como a serpente. A serpente tem uma vantagem maior contra o leopardo do que a garça. A garça, ela vai tentar fugir
e se esquivar do leopardo, como ela faz com o tigre. Então, tipo, o tigre ataca a garça esquiva, né? E o tigre cansa, porque o tigre é pesadão, né? O tigre cansa e ele não é tão rápido, então ele não vai conseguir capturar a garça. Só que a garça, pensando que o leopardo é um tigre, ela vai se esquivar do leopardo, só que ela vai descobrir que o leopardo é mais rápido que o tigre, e de repente o leopardo tá capturando ela. Entende? Porque o leopardo ele é um tigre mais rápido. Então, se a garça ela se comporta, né, na reação como contra um tigre, e o leopardo surge no lugar do tigre, o leopardo vai ser muito mais rápido e vai capturá-lo. Espero que eu tenha me feito-me claro, tá? É complexo isso, pessoal. Eu tentei ser compacto, mas é bastante informação. Eu ainda vou tentar fazer vídeos específicos de cada animal para minuciar mais esses detalhes que eu abordei e pincelei aqui. Qualquer dúvida me pergunte no WhatsApp, pessoal, sempre. E isso aí, eu espero que ajude a compreensão. E se algo ficar nebuloso, por favor, vão me perguntando que eu vou conseguindo esclarecer mais. Isso aí dá muito conteúdo. Quando a gente vai pra filosofia marcial e pra filosofia ancestral, né, dos animais, tudo aí, isso aí dá muito conteúdo mesmo, dá pra ficar horas falando. Beleza, pessoal? Valeu, abraço, xexê.